que a gente está falando do Fuad ter vários secretários, né, herdados ali desse espólio do tucanato aqui em Minas que ainda não se encontrou direito, mas é muito engraçado que a gente até publicou ontem um movimento de partidos ali de centro-esquerda. Aí eu vou citar o PV, a Rede, que os dois já estão embarcados total com o Fuad desde o início, não queriam apoiar o Rogério. O PCdoB, que me parece que 95% tem setores do apoiam. PCdoB. Não, me parece que só o Gilson Reis apoia o Rogério Correia, pelo que eu conversei com algumas pessoas da federação. Tão peremptório, e não, o mas PV, o PV, a Rede, o PCdoB e setores do PSB também. Que o candidato PSB a tá apoiando o vereadora Gabriel. do PSOL fazendo publicação elogiosa ao Fuad. Ao Fuad. E do PSOL? Integrantes do Eu PDT. confesso que não. A Cida Falabella, né? Publicou Publicou falando Ah, propor um mas- armistício ali. Eu acho que não foi tão elogioso, não. O Foi PSOL, mais vamos falar a verdade, as vereadoras do Cai na PSOL real. tiveram um mandato de base do prefeito Fuad Noman boa parte do tempo, inclusive com pessoas do PSOL na prefeitura, né? A gente tem que... eu acho que... Eu até brinco, assim, muita gente parece que acompanha a política local pelo Instagram, né? Aparece uma coisa assim, você vê na prática na Câmara Municipal, vários momentos ali que você não consegue separar o que era uma oposição de esquerda com o que era a base do prefeito, assim, várias votações. Acho que nem pelo Instagram acompanha. Essa última pesquisa da Quest mostrou que o presidente da Câmara, o Gabriel, tem 65% não conhece ele. Ele talvez seja a figura mais proeminente da Câmara Municipal. 65% da população não conhece. Se não Acho conhece, que nunca um presidente da Câmara Municipal deu tantas entrevistas, né? E ele, assim. ele tem um estilo personalista, né? E ele consegue, mesmo assim, não estou fazendo uma crítica ao Gabriel nesse caso, mas a falta de interesse da população pela política local, pela Câmara Municipal, por exemplo, leva a isso, né? E o Gabriel a gente vai abordar daqui a pouquinho sobre a estagnação dele. Mas só para concluir, essa movimentação de alguns setores da esquerda, você chamou na matéria ontem no fator de campo progressista pelo Fuad Noman, a gente até teve a informação que o PSD está tentando articular uma agenda oficial com o Lula, entre Fuad e Lula lá em Brasília, provavelmente para anunciar questões relativas ao Isidora, à ocupação do Isidora. Que é uma pauta que tem tudo a ver com a esquerda, Tudo a né? ver com a esquerda. Então, assim, há essa movimentação para o Fuad já conseguir também cravar de vez esse voto útil de esquerda, né, que está sendo chamado assim, que o marqueteiro do Fuad Noman, o Paulo Vasconcelos, ele tem chamado isso de o voto útil à mineira, que é aquele voto útil, a esquerda não vai fazer campanha, não vai fazer coisa pública, mas que não vamos ver ali, talvez faça o Fuad ir ao segundo turno. Só para a gente explicar, essa percepção de voto útil no Fuad nasce desses setores que estão ligados a esses partidos que você citou, mas mais do que isso também a movimentos sociais que não necessariamente são liderados por pessoas de partidos. Isso nasce da percepção de que há a chance de um segundo turno entre Mauro Tramonte e Bruno Engler, duas figuras que são mais ligadas à direita que o Fuad. Eu até discordo de você, acho que o Fuad está bem posicionado ao centro do espectro político. Então, para evitar um segundo turno de dois candidatos à direita, um dialogando com Zema, outro dialogando com Bolsonaro, a ideia de que o Fuad conseguiria manter políticas públicas já vigentes aí na prefeitura há 3 décadas. Isso na visão desse grupo à esquerda, à centro-esquerda, que apoia o Fuad, ainda que veladamente neste momento. Cara, como é que fica o Rogério Correia assistindo isso tudo, né? Eu bato nessa tecla há alguns programas. O Rogério não tem nem o partido dele praticamente com ele. Boa parte do PT já tá pulando fora. Assim. Foi uma candidatura que foi defendida e articulada primeiro para falar, o PT precisa estar, o PT já não vai ter candidato no Rio, já não vai ter candidato em São Paulo, não vai ter em BH também? Como não? Aí o segundo argumento, um argumento muito ruim, né? Porque você precisa lançar candidato para ganhar. Se for para participar, você vai manchar a história do partido, vai enfraquecer sua força política. Segundo, muito se falou a gente precisa de um candidato para a prefeitura para ajudar a turbinar a chapa de vereadores, os candidatos a vereadores. Não vai acontecer. A campanha do PT para a Câmara vai ser um desastre. Muito se aposta em 2 nomes,
O sobrinho da Dilma? O sobrinho da Dilma e o sobrinho do Luiz Dulce, a sobrinha do Luiz são Dulce. Pedro Rousseff e Luísa Dulce. Os Nepo Babies da Os política. Nepo Babies da política. O PT gosta de um Nepo Baby, né? Todos gostam. Todos gostam, Dos né? Andradas ao Bolsonaro, ao 01, 02, 03, verdade, 04 do é Bolsonaro. verdade. Mas assim, é muito ruim esses Nepo Babies na política, Cara, né? pois é, Eu assim, acho... até, eu aí fazendo até um parênteses, que eu acho a Luísa Dulce até uma pessoa, me parece muito preparada, economista. Não é uma assim, crítica pessoal, Sim, é uma crítica a ter a sempre isso. estrutura Né? partidária, né, É, cara? o próprio- A Luísa ocupou cargo no governo federal até pouco tempo, né? O próprio Pedro Patrus, que é vereador, que é filho do Patrus, né? O sobrinho da... Olha isso, a gente está falando do sobrinho da Dilma, Sobrinho né? neto, né? Que eu também acho. ganhou uma grana Sobrinho do neto. Valfrido para a campanha dele. Que eu sempre olho, a pessoa se destaca, eu olho de onde que vem o dinheiro. Acho que isso diz muito. O Pedro Rousseff, a principal liderança com ele é o Virgílio Guimarães. O Virgílio tem coordenado, tem ajudado muito a campanha do Pedro Rousseff. Estava com ele na Serra fazendo campanha, o Alexandre Silveira, ministro, chegou, fez campanha com o Pedro Rousseff. Então, assim, é uma campanha que o PT tá de corpo e alma, né? Você assim. acha que tem uma tentativa do PT aqui em Minas, talvez, de produzir uma juventude assim que possa ser um pouco anti-Nicolas, assim, para poder rivalizar com ele? Acho que faz todo sentido. Acho que faz todo Pedro sentido. Rousseff encarna muito esta persona. Acho que ele sendo eleito vai ser o tipo de estratégia que ele vai adotar na atuação parlamentar. Até nas redes sociais você percebe, né, o Pedro Rousseff, assim, qualquer despacho e tudo, urgente, governo, dá não sei o que e tal, sensacional e tudo, me lembra muito nessa comunicação que surge ali, 2017, 2018, nesse campo mais bolsonarista, que a esquerda talvez demorou a Mas eu acho que pegar. isso é curioso. Assim, vou fazer um parêntese, vou devagar, podem me cortar. O próprio Rogério Correia é uma figura que, durante parte de seus mandatos, soube fazer isso na internet, soube capitalizar e fazer esse tipo de atuação. Cara, eu não sei o que acontece com o Rogério, olha que interessante, a mãe de um amigo meu, amigaço meu, a mãe, ele tava me contando, minha mãe tem 65 anos, é petista desde os anos 80, filiada e assim, nunca votou em outro partido que não seja o PT, votou até no Pimentel em reeleição, quando, acho que nem o Pimentel votou pela reeleição dele ao governador, e pela primeira vez na história, ela falou, cara, eu acho que essa eleição não vou votar no PT não sei, o Rogério não consegue me convencer. O que acontece com o Rogério? O Rogério é um bom deputado. É um deputado de oposição. valoroso, é um deputado, por exemplo, foi muito atuante na CPMI do 8 de janeiro. Sim. Ele teve um papel muito grande. Quando essa época eu cobri o Rogério na Assembleia, né? O governo Aécio era hegemônico, tinha uma base imensa. O Rogério era a principal voz da oposição. Rogério e Sávio Souza Cruz. Rogério Salvo Souza Cruz. Nossa, eles botavam um terror ali, né? Era uma Sabe que coisa louca. depois virou secretário de Meio Ambiente no governo Pimentel, né? O Rogério depois voltou para Brasília, voltou a ser deputado federal. Mas eles tinham um bloco, acho que era Minas Sem Censura. Minas Sem Censura. Voltou não, essa foi a primeira eleição dele para federal, foi em 18. Agora, né? E aí eles tinham esse bloco Minas Sem Censura que usava muito da ironia, numa linguagem pré-meme, assim, ainda. Eles conseguiam fazer isso. Eu lembro que tinha uma repercussão, tinha um impacto, mas enfim, Então dialogava muito bem com base de professor, né? Sabia. Tanto é que a Bia veio Bia, daí, né? A Beatriz Cerqueira, deputada estadual, que foi presidente do Sindiúti. Só que assim, eu não sei, eu acho que talvez, eu fiquei pensando, talvez um nome que o PT pudesse, e que foi revelar ele agora, a própria Macaé, deputada estadual, né, que agora é ministra dos Direitos Humanos, poderia ser um nome que teria uma maior penetração, que atenderia justos anseios que a esquerda tem. Ela foi muito defendida no ano passado, quando o PT debatia os possíveis candidatos. O nome da Macaé surgiu com certa força, mas ela mesmo fez questão de adotar um tom mais conciliador e foi naquela linha de, olha, eu vou no que o PT decidir. Mas eu acho que a Macaé seria também uma pessoa assim, foi secretária do Pimentel por anos, né, em BH e no governo, tem esses processos aí que são uma pedra no sapato toda hora para ela, talvez fique aquela coisa assim, até para... Porque, assim, o Rogério, ele tenta ser candidato a prefeito de Belo Horizonte há algumas eleições tempo, já, né? E as outras vezes não conseguiu. Para o parlamentar, ele tem esse desejo também, porque vai aumentar a exposição dele. Na próxima eleição, ele consegue uma votação talvez maior, ele chega em novos eleitorados. Mas, assim, quando a gente olha a pesquisa
com o dinheiro que o PT tem, como os grandes partidos têm, está com 5%, com tempo de TV, né, um tempo de TV grande. Chama atenção. Conseguiu aliar com o PSOL, que é um partido muito bem entranhado na cidade, né, que tem feito vereadores, tem feito deputados, vereadoras e deputadas, né, no caso do PSOL. Você acha que é um problema, talvez, problema entre aspas, pro PT e pro Rogério, do Rogério ser um homem branco, heterossexual? Você acha que a pauta identitária talvez esteja muito forte a ponto desse eleitor de esquerda não se identificar por isso com o Rogério? Eu não acho que a pauta identitária está muito forte. Eu acho que a pauta identitária ela é essencial, ela é fundamental. A gente tem um país inteiro para reparar. Assim, sim. Mas eu acho que os partidos têm que se antenarem a isso também. Sim, se antenarem a não, isso. Mas eu não estou dizendo nem se é ruim ou bom, mas talvez isso possa explicar sim. uma aversão ao Rogério? Acho que sim. Por exemplo, a gente conversa com pessoas que votam na esquerda, por exemplo, eles falam, eu vou votar numa mulher, eu vou votar numa mulher negra, eu não voto mais em homem. Isso eu imagino que no círculo que vocês frequentam, o círculo que a gente frequenta, que tem jornalistas, que tem pessoas sim. da área cultural e tal, esse discurso é muito frequente, assim. E você não pode lançar uma candidatura ao arrepio desse movimento que está acontecendo, sabe? Quando você pega, por exemplo, a última eleição para vereador, aqui em Belo Horizonte, o PT conseguiu eleger 2 mulheres, a Sônia Lansky e a Macaé. Né? A Sônia Lansky saiu antes por motivos de saúde e a Macaé subiu para ser deputada estadual. Aí entraram 2 homens. Então, quem são as lideranças do PT de urna em Minas Gerais? A Marília em Contagem, a Margarida em Juiz de Fora. A sensação que eu tenho é que os eleitores já estão dando esses sinais para o partido e quando o Rogério, né, coloca a candidatura dele, parece que não há uma leitura objetiva desse sinal. Aí vai falar, mas o Lula foi reeleito, por exemplo. Mas, gente, o Lula está fora dessa disputa, sabe? Ele é reeleito pela 3ª vez, né? Foi eleito pela 3ª vez presidente da República. Então, esses sinais não foram lidos pela esquerda. Sim. E também, e nessa concertação que tentou ser feita com a Duda e com o Fuad, também falhou, sabe? E Duda Salabert? Tá aí, tá à frente do Rogério, tá, pelo menos na Quest, com o dobro de intenções de voto do Rogério. Deixa eu só fazer uma observação sobre o Rogério, que eu acho que o Rogério, pelo volume de partidos que ele conseguiu, essa é uma dissonância nossa de sempre, Não né? conseguiu, né? Acho que tá provado mas que no não papel, conseguiu. no papel. Pela aliança que ele próprio alardeou, né, de 5 partidos, mais o PT, eu acho que ele tinha pelo menos... ainda tem a obrigação de ser mais competitivo do que foi o Nilmário em 2020, né? Que foi uma campanha pra lá de improvisada, o próprio Nilmário muito pego de surpresa, e ele possivelmente não vai conseguir ultrapassar a barreira dos 10%, se as pesquisas estiverem certas e as tendências forem mantidas daqui pra lá, né? Quer dizer, é uma derrota. E já emendando aí, eu acho que tem uma disputa interna na esquerda, Rogério e Duda, para saber quem ganha esse confronto direto e se consolida como principal nome da esquerda em Belo Horizonte, viu? Só uma provocação, acho que o Rogério, ao invés de 5, tem meio partido, né? Porque é meio PT que ele tem. Eu acho que a Duda, ela consegue se movimentar a base de esquerda e de juventude em Belo Horizonte de uma forma que o PT não está conseguindo. Que talvez o Pedro Rousseff esteja conseguindo nas redes sociais agora. Tem muita gente apostando que o Pedro vai ser o vereador mais votado da capital. Seria ali acho que existe certo duelo entre ele e o Pablo, né, que é o candidato do Nicolas. Eu colocaria Vili do PL também. E talvez um disputa. atrapalhe o outro, né? Um divida votos com o outro. Para essa questão. Agora, a Duda, eu acho até que uma das razões do PT lançar o Rogério no fim das contas é para não deixar uma liderança de outro partido de esquerda que assim, ao contrário do PSOL, que não se dá tão bem, né, com as lideranças do PT em geral, que é o PDT, se torne, né, o principal nome de esquerda em Belo Horizonte, ou que se torne uma grande figura.